Deixa eu chamar o pastor aqui já agora, rapidinho. Só saber que assim que ele entrar aqui, eu chamo para a gente caminhar. A gente está falando sobre guerra espiritual, como enfrentá-la. Deus está usando o pastor Camilo aí para edificar a nossa vida, a minha vida, de maneira tremenda. Pedir pro pessoal voltar rapidinho aí agora para a gente, assim que ele der um alô aqui, eu já chamar ele, caminhar para o final, a gente encerrar. Pedir desculpa para vocês aí, porque é muita coisa, a gente quer ficar ouvindo, né? Acabou que nem semana passada a gente passa um pouquinho, mas com a participação do pessoal, eu acho que o pessoal tá dando um feedback bom. Já avisando para vocês que semana que vem vai ter uma surpresa muito boa para você participar com a gente aqui agora. Participar com a gente também, né? Semana que vem. Só aguardando o pastor aparecer aqui, a gente já volta para ele dar a palavra final e encerrar. Pastor Camilo como eu falei que às vezes tem a oportunidade de contar algumas coisas que edificam, eu falo isso por experiência própria, né? Teve há pouco tempo aí, deve ter, sei lá, não sei, deve ter uns 2 anos, alguma coisa do tipo. Eu estava, se não me engano, foi na convenção do Ribalta, na convenção do nosso ministério que foi aqui no Ribalta. E eu tinha. Aqui, o pastor chegou aqui, deixa eu chamar ele aqui. Ei, calma aí. Cadê? Como é que eu faço? Viu como é que eu sou bom nisso? Tô apanhando aqui. Pastor, me chama aí qualquer coisa. Eu tô aqui tentando clicar, mas não tá entrando não. Me chama aí, pastor Camilo, que eu vou aceitar aqui. E eu estava na convenção do Ribalta participando lá e eu tinha falado alguma coisa para o senhor e fui para o congresso das CIB, das mulheres, né? Ali em Engenho de Dentro. Eu tinha dito algo para Deus que eu não comentei com ninguém, né? Entre muitas coisas que eu tinha falado, eu tinha pedido a Deus. Não, estou nervoso não, fique em paz. Vamos lá, pastor, agora que o senhor comentou aqui, acho que dá. Isso, foi. Então eu tinha pedido a Deus e falando assim, estou precisando de uma casa. Não é por vaidade, não é por nada, mas eu buscando casamento, essas coisas todas, trabalhando para mim mesmo, não tenho um salário fixo. E tu sabe que a minha situação é assim, assim, assim. O pastor Camilo pregou. Quando acabou o culto, o culto não, de pregar, ele pregou o microfone, foi usado para a irmã que estava dirigindo o trabalho, acho que é a vice-geral, a vice da pastora Érica. E logo depois ele veio, não sabia que seria a minha direção, e Deus usou ele para falar muitas coisas a meu respeito, coisas que são só minhas, eu e Deus, coisas assim, particulares, de forma tremenda. E quem conhece o pastor Camilo sabe que ele não entrega pela metade, vou entregar completo. E falou, inclusive, essa questão da casa. E hoje eu estou aqui para testemunhar para vocês que estou terminando a obra da minha casa, que eu comprei, estou pagando ainda, mas já estou com ela, fazendo Glória a obra, conseguindo Deus. realizar. Eu digo isso por quê? Por vaidade ou por orgulho? Não. Primeiro, para testemunhar que Deus faz de fato. E Deus ele é fiel para atender, inclusive, o desejo do nosso coração. Mas a segunda coisa também para dizer que existe diferença. Enquanto tem muito profeta Ananias que é falso, que profetiza mentira, tem pessoa que Deus levanta como Jeremias, que às vezes sofre, que às vezes é acusado, mas, como disse Jeremias, a profecia de Deus é aquela que se cumpre. E eu louvo a Deus para ver o pastor Camilo, não pelo simples ato, né, não que seja simples para mim, foi muito importante, de reedificar, de aumentar minha fé, de me dar motivação. Mas, por entre muitas razões, a gente está aqui num país que é altamente sincrético, tem esse sincretismo religioso muito grande, em que muitas pessoas se aproveitam disso para fazer quase que uma macumba, né? Uma confusão no meio cristão. E eu comecei citando a questão que eu prefiro mais a referência bíblica, prefiro mais a doutrina. E é um homem que tem tanto conhecimento e pegou e falou assim, gente, vamos parar de ficar falando do misticismo, e trouxe a live inteira fazendo referência da guerra espiritual, fazendo uma analogia aqui entre Davi e Golias. Então, é algo que a gente tinha que se atentar, acho importante a gente atentar, de que não é uma coisa simples de simplesmente orar, levantar a mão, ou como disse o pastor, que é acerca da irmã que foi curada das 7 voltas, eu converso com alguns amigos que a gente fala muito sobre isso. Revelação especial não pode ser confundida com revelação geral. Revelação especial, Pedro, venha na minha direção, caminha sobre as águas. Mas aquilo foi para Pedro. Tem uma história que diz que o pastor africano disse que ia andar sobre as águas e morreu afogado.
Porque é uma revelação especial, não pode ser tida como uma revelação geral para todo mundo praticar. A revelação geral está aqui. Pastor Marco, Sim, senhor. Marco, olha só, a gente não pode confundir um direcionamento, uma inspiração, uma iluminação que Deus dá como doutrina. Verdade. Esta geração de hoje está criando muitas doutrinas que não são doutrinas. É por isso que hoje nós temos muitas dificuldades e pessoas frustradas, pessoas adoecidas, porque acharam que eles iam vencer aquela guerra com muito misticismo. E não vão vencer. As coisas de Deus não é feita com formulazinha de bolo. Não é. Então, assim, eu até te interrompi, porque achei interessante a sua fala. Por exemplo, será que é uma guerra espiritual o moço que toda hora cai? Ah, pastor, não aguentei. Acabei cedendo. É guerra mesmo? Ou ele não sabe dominar o mal que há nele? Porque Deus falou para Caim, domina o mal que está em ti. Então, assim, durante muitos anos, eu já vi pessoas dizendo assim, eu caí porque o demônio me levou. Irmão, se a gente caísse porque o demônio faz isso, só iria para o inferno. Essa é a verdade. A gente cai por opção, que a gente quer. Por exemplo, eu, terça-feira, dando um culto aqui de ensino, eu fiz uma pergunta, vamos supor, você está com a camisa aí do Flamengo linda, né? Porque é preto, vermelho e Não, tô branco, não. né? Flamengo, é a nação. Ó, o Flamengo é o time que representa bem o evangelho. Por isso que ele ganha muita Por quê? gente, tá vendo? Esse pastor é bom demais, gente. Porque aqui, ó, preto e vermelho, a gente tinha uma vida tomada pelo pecado, fomos lavados com o sangue de Jesus. Entendeu? E se você observar. Eu não vou falar nada que eu sou da cruz, então vou ficar quieto. Não, mas se está na cruz, está bom, pelo menos tem salvação. Então, isso é para descontrair um pouco. Amém. Então, assim, as pessoas, elas acabam querendo criar uma formulazinha, aí que a coisa, por exemplo, você está com essa camisa bonita, mas vamos supor que hoje o médico falasse assim, Marquinhos, se você continuar usando essa camisa, você morre. Você ia usar? Ou você ia parar de usar ela? Ia parar de usar. Por quê? Porque um especialista, que é um médico, né, falou que deveria. Mas não é só por isso, porque você quer o quê? Quero viver, sim, sim. Será que é difícil vencer a tentação? Não. Não, para quem quer viver. Se o meu objetivo é viver, eu vou avançar. Qual era o objetivo da guerra aqui? Era discutir com o irmão ou derrubar o gigante? Derrubar o gigante. Então Davi não perdeu tempo com coisas que... Isso é muito interessante. Ele não perdeu tempo com a batalha, porque batalha é confronto entre pessoas. Porque o foco dele não era derrubar um soldado, era derrubar um reino. Uhum. Porque o Golias está dizendo, dai-me um homem. Se eu perder, vocês dominam aqui, a Filistia. Se eu ganhar, eu domino aí. O que ele quer dominar? É Saul? Não. É o reino. É o reino. Então a gente está perdendo muita guerra, porque a gente está tratando a guerra como uma batalha. E depois não é só isso. Quem eu levo para a guerra quando eu estou indo à guerra? São pessoas que vão me fazer crescer? São pessoas que estão dispostas a ter a mesma visão que eu? Não é só ter armamento. É saber se quem foi comigo sabe usar as mesmas armas que eu sei usar. Poderão andar dois juntos se não estiverem de acordo?
Nosso bispo falou terça-feira, quando tem mais de uma visão, não é visão, é divisão. Aí, vamos lá. Ah, pastor, estou com uma guerra aqui em casa, minha família. Irmão, como você trata essa família? Você xinga, bate boca? Ou você se comporta diferente? Ah, pastor, mas eles me fazem cada pergunta. Aprenda com Jesus. Tem pergunta que não tem resposta, tem outra pergunta a ser feita. Quando os homens começaram, não, porque o batismo disso, o batismo daquele, eu falei assim, me diga uma coisa, o batismo de João é de quem? Eles ficaram sem saber o que fazer. Porque se eles falassem que o batismo de João não era de Deus, dava ruim. Se eles falassem que era de Deus, também dava ruim. Jesus pegou ele e fez o quê? Venceu ele com uma outra pergunta. Tá entendendo? Tem coisas que Deus quer que a gente entenda isso. É igual quando Saul vai ungir é ungido por Samuel, e agora o que ele vai fazer? Samuel não pode sair derrubando Saul, porque quem levantou ele foi ele. Então tem guerras que a gente não está vencendo, nós não estamos vencendo, porque a gente não está sabendo como se comportar na guerra. Entendeu? Eu nunca servi, não sei se Não, o também não. senhor... Mas sabe, quando alguém está numa guerra, é para se estar falando? Tem hora que na hora do ataque tem que ficar o quê? Em silêncio. Entendeu? Isso eu aprendi com um irmão que é da Marinha, ele falando, quando se está numa embarcação, o único que pode falar alto é o comandante. Você está falando mais alto do que quem comanda. Deixa Deus falar. Eu, quando aceitei Jesus, eu era uma criança com 10 anos, meu pai era espírita. Sabe o que meu pai fazia? Mandava eu limpar o altar que ele tinha de imagem, eu sendo crente, batizado. Olha que doideira. Batizado com o Espírito Santo. E eu tendo que limpar imagens. E aí o que eu fazia? Eu orava, Senhor, minha vontade é jogar tudo no chão, mas se eu jogar no chão, meu pai vai me arrebentar. Eu não podia fazer isso. Eu fui orando. Sabe o que acabou acontecendo? Meu pai via que eu não debatia com ele, mas obedecia. Ele mesmo foi lá, desfez o altar e falou assim, não, já vi que você não tem outra coisa a fazer, não. Você tem que ser crente mesmo. Estou aqui, ó, 41 anos servindo ao Senhor. Deus é fiel. Essa guerra, a gente tem que aprender quem a gente vai levar, nós temos que aprender e como nós vamos nos comportar. Porque tem muita gente perdendo guerra, pastor Marquinhos, porque não sabe se comportar com a atitude de gente que foi à guerra. Ainda está se comportando com quem está tendo uma batalha. Esse teu parente, esse pai que não é crente, esse talvez esposo que não é crente, você não vai vencer gritando não. Você só vai vencer quando você entender que essa peleja não é tua, mas é de Deus. Quando a Bíblia diz que Josafá recebeu a ameaça, sabe o que ele fez? Ele não foi ler a carta, não, ele falou assim, ó, lê aqui, ó. Olha o que está falando de ti. Não é de mim não, está falando de ti. Ele está dizendo que vai esculachar com o Senhor como fez com os outros deuses. Verdade. Aí o Senhor falou assim, fica tranquilo, essa peleja não é tua não, é minha. Eu é que vou botar anzol nele. Nós precisamos, guerra espiritual tem que ser vencida desse jeito. Me desculpe que acabei te interrompendo, deixa eu lhe ouvir. Não, não. Pastor, eu queria que o senhor desse uma palavra. Eu acho que a gente podia ouvir mais experiências suas. Eu queria ouvir essas coisas que o senhor contou já, da sua situação em relação ao seu pai e outras experiências que o senhor queira contar para edificar, dar uma palavra final e caminhar para a oração, aquilo que Deus colocar no seu coração
agora para falar para a juventude. Mas desde já eu quero louvar a Deus pela tua vida, assim, porque essas coisas, esse tipo de palavra muda a mente de muita gente. A gente vai postar no YouTube depois e eu creio que não só a mim, mas também eu vou influenciar outras pessoas e quem está assistindo, de entender que essa questão mística ela não é nem segundo plano. O primeiro plano é a palavra. E se a gente se apossar da palavra, a gente está enfrentando a guerra do que ficar, às vezes, com coisas bobas sabe, e diárias e cotidianas, coisas que não é nem diabo, a gente mistura tanto e tem tanta guerra acontecendo, ou uma guerra terrível acontecendo no mundo espiritual. O senhor falou no começo da live que a gente está na época do fim, na época da volta de Jesus, em que está havendo tanta mistura, tanta pessoa deixando de lado, você já não consegue olhar às vezes e discernir quem é, não é ser evangélico, mas tá uma mistura sobre quem está servindo, quem não está, e a gente saber escolher quem vai lutar a guerra com a gente. Eu sempre falo sobre isso, que pai, mãe, irmão, a gente não escolhe agora, companheiro, amizade, marido, mulher, você escolhe. É para a tua vida, é para caminhar, para você enfrentar a guerra, para você vencer aquilo. Então, saber escolher quem vai caminhar com a gente. Eu acho que isso tudo que você está falando já fechou, mas aquilo que Deus colocar no seu coração agora é a parte final que eu quero deixar à sua disposição. Por exemplo, eu poderia contar assim, muitas experiências que eu tive. Hoje, dia 9, né? Há exatamente 4 anos atrás, eu passei por uma cirurgia que foi no dia 6, e eu queria contar isso aqui, que isso aqui vai ser muito importante. Eu estou muito agradecido a Deus. No dia 6 de julho, eu dei entrada no Hospital Norte Dó, ali perto da igreja, nossa igreja mãe, para fazer uma cirurgia bariátrica. Não era por vaidade, eu nem sabia que eu estava enfermo. Eu só descobri que eu estava muito enfermo quando fui ao médico, né? E o médico falou, começou a me enumerar todas as enfermidades que eu tinha que eu desconhecia. Eu estava diabético, eu estava com muita gordura no fígado, eu tinha 1 ano que eu tinha refluxo, meu esôfago tinha sido todo danificado, e ele falou para mim dessa maneira. Na época eu estava com 47 anos. Ia fazer 48 naquele ano. Ele falou assim, ó, se você não operar, você não vive mais de 2 anos. Ou seja, eu nem faria 50 anos. Aí eu falei assim, doutor, pode operar para agora? Ele falou assim, não. Vai fazer isso aqui, fez todo o preparo. No dia 6 eu entrei para operar. Minha cirurgia seria pela tarde, não foi. Eu entrei no centro cirúrgico às 7 horas da manhã, às 7 horas da noite. E a minha cirurgia, que era para ser em 2 horas, duraram 5 horas. 5 horas porque a coisa foi mais grave do que parecia. Só que naquele processo do retorno, porque você toma aquela anestesia geral, tudo, eles não conseguiram me trazer de volta. E enquanto eles começaram a dizer que eu não conseguia voltar, Deus me arrebatou em espírito. E eu fui subindo em direção ao nosso lar celestial. Quando eu vi que eu tinha morrido, eu fiz a Deus um pedido que eu queria voltar, não vou ser extensivo aqui, por causa da minha esposa, por causa da minha mãe. E eu disse para Deus, a gente é humano, né? Eu falei, Senhor, se o Senhor não me ressuscitar agora, o Senhor vai gerar 2 inimigas. Minha mulher vai ficar traumatizada porque vai dizer que eu morri porque fui operar para ajudar ela. Minha mãe vai ficar magoada porque ela dizia que eu não deveria operar. E enquanto eu estava falando com Deus, aquele varão caminhando comigo, eu falei, em nome de Jesus, deixa eu voltar. Quando eu falei assim, o meu espírito retornou, e quando eu retornei, eu disse
para todos que estavam ali tudo o que tinha acontecido e que era impossível de eu saber, porque eu não estava, né, consciente naquele momento ali, e eu repeti as palavras que o médico falou, o que a minha mãe falou na hora que estava no centro cirúrgico, que a minha esposa operou no mesmo dia que eu. Isso foi já madrugada do dia 7, 1 hora da manhã, quando eu retornei, e quando meu espírito retornou ao meu corpo, foi um choque muito grande, aquela coisa toda. No outro dia de manhã, eles me levantaram e a gente vai tomar aquele banho, né, quando se opera, tal. Estava bem. Fui levado para o quarto à tarde, quando foi 8h30, 8h30 da, da noite. Eu pedi para ir ao banheiro, que eu queria urinar, que eu levantei, a minha pressão quase igualou, ficou 8/6 e foi baixando mais ainda. Eu apaguei, caí, eu não podia cair, eu estava operado, e eu bati com a cabeça, e aí foi um reboliço no hospital, corre com ele, e eu comecei a ter aquela noite toda passando mal. De manhã eles me levaram, conseguiram uma vaga para mim na UTI do hospital, e aí eu descobri que eu estava com uma hemorragia. Hemorragia. Quando eles descobriram que eu estava com uma hemorragia, eles não podiam me operar de novo, porque eu não podiam me dar alimentação devida, porque eu estava operado de estômago, e aí quando você opera, você é só líquido. E aí começou a minha via crucis. Dia 8, 9, 10, no dia 11, as minhas plaquetas estavam a 6, meu sangue estava virando água, eu com febre, e os médicos chamaram a minha família e falaram que eu estava com uma infecção generalizada e que a probabilidade de eu viver era muito pouco. Eles iam tentar fazer alguma coisa, mas era mais certo eu morrer do que viver. E aí eles me abriram, a cirurgia que eu fiz não foi aberta, e essa segunda teve que ser aberta, eles me rasgaram todo. E quando eu falo isso até me emociona, porque foi... Eu falhou aqui, não sei se você está falhando. Vamos ver se. Madeira me amava, me ama. Bispo Abner orou muito por mim. E quando foi no dia 11, eu operei no dia 11, os médicos decidiram que me operaria de novo no dia 12. Isso era um dia de culto aqui na igreja. E os jovens da minha igreja fizeram um propósito de jejum de internet para que Deus me curasse. Eles ficaram sem usar a internet até eu sair do hospital. Eu nunca vou esquecer isso. No dia 12, o médico me reopera, me rasga todo, né? Me abre, tira todos os meus órgãos, lava e diz assim: seu Camilo, seja positivo. Sua positividade vai te tirar daqui. Eu falei: não, doutor. Quem vai me tirar daqui é o nome de Jesus. Amém. Ele me operou dia 14. O apóstolo Jeremias veio dos Estados Unidos. Deus usou uma irmã para ele no Recife, ele nos Estados Unidos, falou assim: desça ao Brasil e clama por aquele.
e tu verás o que eu vou fazer. Ele veio direto, chegou aqui, eu operei dia 12 de novo, e o médico disse que eu ficaria mais 10 dias tomando um antibiótico lá para combater a infecção, que mesmo operada ainda existia. Eu tinha muita febre. Eu tive que usar respirador, mas nunca fiquei em coma. Eu via tudo. E quando ele chegou no dia 14, 2 dias depois de eu ter operado, que os médicos disseram que eu ia ficar 10 dias tomando remédio no CTI, provavelmente, depois de uns 15 dias, eu iria para o quarto, se desse. Mas não era nada certo. Ia depender muito de como meu corpo ia reagir, porque eu precisava de comida e eu não podia comer. O apóstolo Jeremias chegou no dia 14. Quando ele entrou, eu muito fraco, porque meu sangue era praticamente água. Quando ele entrou, ele me chamou. Mano, eu fraco, não ouvi, ele se aproximou assim, mano, é teu mano velho. Aí eu abri o olho e falei assim, Jeremias. Ele falou assim, shh. Quando ele fez assim para mim, eu comecei a cantar em línguas estranhas, dentro do CTI. E cantando em línguas, Deus me usou para ele em profecia e disse, este vaso não vai morrer, porque hoje eu boto a minha mão dentro dele e começo a fazer uma obra. Dia 16, os médicos reuniram à volta do meu leito. No CTI e disse assim, nós vamos te mandar para o quarto. Nós não sabemos explicar. Seu corpo reagiu. Aleluia. E você vai para o quarto. Eu tinha literalmente 4 dias de remédio, eu não podia ir para o quarto. Quando ele falou que, aleluia, que eu ia para o quarto, eu fui. Quando foi no dia 17, a junta médica estava no quarto para me levar para o CTI de novo, porque eles foram ver meus exames e estava tudo horrível. Quando eles chegaram lá, eles me encontraram tomando banho, me arrumando. Passaram-se 4 anos e eu estou vivo aqui. Glória a Deus. Porque Deus faz. Amém. Não é um Deus que mente, é um Deus que vence guerra. E eu estou contando esse testemunho hoje. Porque naqueles dias, Deus me permitiu viver algumas experiências. Deus me arrebatou, falou que queria falar comigo. E eu fiz um voto a Deus, que eu gastaria todos os meus dias em servir o altar. Amém. Por isso eu não perco meu tempo com batalhas. Eu gasto meu tempo para vencer as guerras, que não são minhas, são do meu Deus e Ele vai vencer por mim. Eu quero te convidar agora a orar, desculpa aí a emoção, mas Não, que isso, pelo amor de Deus. quando eu lembro disso eu glorifico a Deus. O Senhor e todo mundo aqui emocionado, né? E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Nós vamos orar. Eu só quero te pedir uma coisa, meu irmão. Não perca mais teu tempo com confrontos físicos. Isso não é uma batalha. Isso é uma guerra. E esta guerra não é para um homem. É para os reinos se confrontarem. Deus partirá para confrontar. Você não vai mais cair. Porque isso não é demônio. Isto é uma questão de você vencer esta batalha. Esses teus desejos demasiado é batalha. Mas Deus vai te dar graça.
E se eu puder orar, eu vou orar agora. Eu estou sentindo a presença de Deus e tenho certeza que Deus vai entrar em muitas casas agora. Revacharguias. E não vai servir essa live só para hoje, não. Amém. Deus vai falar com outros que ainda vão entrar nela. Deus há de nos surpreender. Esta live está sendo uma bênção para o povo, mas está sendo uma bênção para todos nós. E pastor Marquinhos, tudo que você apresentou ao teu Criador, você não precisava nem escrever. Ele já sabia antes que as palavras se formassem dentro de ti. Amém. Tu estás apenas no início do que Deus tem contigo. Deixe Deus te usar. Porque tudo que tu viveu foi Deus te fazendo como remédio para curar outras pessoas. Tu ainda é um jovem obreiro, mas tu serás o remédio para muita gente doente. Amém. As tuas lutas se tornaram medicação para curar muita gente. Amém. Parece uma coisa tão comum essa live. Deus está fazendo dessas lives tratamento para o povo, mas te estruturando para o que ainda vem para as tuas mãos. Tu não viverá da sombra dos outros. Deus te usará para fazer sombra para outros. Amém. Somente isso que Deus vai fazer. Tu não vai crescer porque tu é filho de alguém. Tu vai crescer porque no ventre uma palavra de Deus foi empenhada acerca da tua vida. Não é ruim ter dinheiro. Não. Mas Deus vai te dar além do que você imagina. Porque Ele sabe a tua disponibilidade em saber ajudar quem precisa. É por isso que o céu está interessado em te dar. O céu está interessado em te dar, para que o projeto que nasce no teu coração seja realizado. E o nome de Deus seja sempre glorificado. Vamos orar. Vamos orar. Esse é momento de oração. Amigo Espírito Santo, Aleluia. nós estamos diante da tua face. Já quase um novo dia. Mas nós estamos te adorando. Te adorando porque tu nos escolheu. Porque tu nos amou. Porque nesta noite o Senhor veio nos despertar que o que o Senhor vai fazer não vai precisar da gente, de nós fazermos. É o Senhor que vai fazer. Enquanto Israel se preocupou em achar um homem, porque o que Golias queria era alguém para o confronto. No confronto ele vencia. E com isso ele fez com que as pessoas recuassem. Mas o dia que Davi entendeu que não precisava ir para o confronto, que tu ia na frente, Davi venceu, e venceu por um simples motivo. Não foi pela pedra, não foi pela funda que ele carregava, foi pelo nome que ele representava. Vence as guerras hoje. Aleluia. As guerras destes jovens
Sim, meu Deus. Assim elevai Dio, mandaragasi romenência. Aleluia. Deus que nunca dorme. Se um moço desse tomba, é o teu nome que cai junto. Então sustenta eles, por favor. Aleluia. Levargia subredergia. E é por isso, Senhor, que eu quero te glorificar. Porque a tua proposta hoje para nós é avançarmos Jesus. e deixar que tu serás a nossa retaguarda para destruir quem veio guerrear contra nós. Fortalece o que está fraco. Reanima o que está caído. Pai Celeste, dá polimento, ó Deus, na arma de ataque, mas também dá ajuste, ó Deus, nessa armadura, para que haja proteção na cabeça, para que haja proteção no peito, para que haja, Senhor, proteção em todo o corpo, porque tu és o nosso grande escudo. Aleluia. E se temos o Senhor como escudo, não precisamos temer, Sim. porque o escudo é maior do que quem está por trás dele. Nós queremos te adorar por isso. Agora eu quero te pedir, entra onde eu não posso. Aleluia. Entra onde os teus filhos não podem. Trabalha por quem não pode. Aleluia. Porque Glória tu és a o Deus que trabalha. Sim. Agora, meu Pai, eu quero te fazer um pedido. Tem vários jovens nos ouvindo. E alguns deles, se achando tão Oh, incapazes. Deus. Porque alguns, ó Deus, para tentarem esconder que são fracos, falam das ovelhas que eles nunca tiveram coragem de cuidar, mas um Davi teve. Protege, Pai, porque tu és Deus. Guarda-os debaixo do teu sangue. Protege-os. Agora, meu Senhor, eu quero te implorar a tua bênção sobre a vida do nosso bispo Abne, da nossa bispa Marvi. Eu quero te pedir, Senhor, que tu continue dando vida, saúde, para que a tua palavra continue sendo pregada e o teu nome seja sempre glorificado. Toma o pastor Márcio da hora, Senhor. Amém. Este que tu tem levantado como líder da nossa juventude. Sim, Este Deus. homem, Senhor, que tem se dedicado a cuidar de tantos, quando ele poderia optar, Senhor, em estar vivendo o seu próprio conforto. Ele está cuidando de vidas de alma. E eu te louvo pela vida dele, pela vida dos filhos, da esposa. Eu te glorifico. Agora, Senhor, eu quero te pedir. Toma, Senhor, a vida do teu filho Marquinhos agora nas tuas mãos. Amém, Jesus. Ele é teu, totalmente teu. E eu quero te pedir, ainda que alguém venha a dizer que ele vai sofrer uma retaliação, não vai, porque ele está atrás do escudo. E o nome do escudo dele é o Senhor dos Exércitos. Eu quero te louvar, Senhor, porque o diabo perdeu toda esta guerra hoje, porque nós já entendemos. Nós gastamos muito tempo com batalha, mas agora nós estamos partindo para vencer a guerra, e esta guerra nós estamos indo em nome do Senhor dos Exércitos. Fica conosco, Senhor. Dai-nos a tua bênção. Dai-nos uma noite tranquila, um sono reparador. E que, ó Deus, as próximas lives que virão, sejam elas edificadoras como têm sido. Para que assuntos, ó Deus, tão pertinentes para esse tempo, sejam tratados. E o povo seja edificado.
para a glória de Deus. Nós entregamos, Senhor, as nossas vidas nas tuas mãos. Entregamos cada um que participou, cada um que entrou e talvez teve que sair. Ó Deus, nas tuas mãos. E pedimos que a tua bênção sejam reais, que as tuas bênçãos sejam verdadeiras sobre a vida de todo o teu povo. Nós a te oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Maravilha, pastor. Que Deus abençoe e o Senhor seja retribuído naquilo que nós não pudermos fazer. Eu quero fazer um desafio para o MindMac aqui. Eu vou, depois o pastor Márcio puxa minha orelha e quero fazer um desafio para o pastor Camilo. Primeiro, o desafio para o MindMac, se vocês concordarem, a gente tirar essa semana de oração, claro, pelo MindMac, pela nossa liderança, mas também pelo pastor Camilo e sua família. Até quinta-feira que vem, a gente colocar pastor Camilo, sua família por completo, aquilo que Deus tem a fazer, os desejos do Senhor na vida dele. A gente colocar isso diante do Senhor. Se vocês concordam, dá um amém aí, dá um joinha. É um desafio que eu faço para todo mundo que está participando, lembrar de orar pelo pastor Camilo Figueiredo. E o desafio do pastor Camilo, e se o pastor Márcio, eu creio que vai concordar, eu não sei se vai ser na igreja ou se seria, mais uma vez, num sítio, num retiro da MindMac, a gente tirar um dia da manhã aí, pastor, se o senhor pudesse, para a gente sentar e ser edificado, o senhor ministrando para a gente. Eu não sou eu que decido. JJ, geral junto. Mas eu queria jogar para o pastor Márcio, se os jovens se interessassem, a gente sentar um dia para fazer um dia de oração e ministração de palavra, de clamor, algo que Deus colocar no seu coração para ministrar. Se o pastor Márcio concordar, ou na igreja, ou num sítio, um dia aí que a gente reuniu o pessoal e sentar. Se assim a distância foi tão lindo, tão gostoso, tão tremendo, o senhor contou poucas experiências, eu sei que o senhor tem muito mais coisa a contar e eu creio que em nome dos jovens aí falando aqui, que nem escreveu aí a Monique, é JJ, a gente faz esse negócio. Pode ser? Fechado. Agora tá bom, pastor Márcio. Pastor Márcio, me dê essa moral aí. Aí, ó, falou aí, ó. E o pastor Márcio tá ligado. Pastor, então você ligou na terra, ligou no céu. Quero agradecer mais uma vez. Se eu quiser dar uma palavra de agradecimento para a gente encerrar aqui a live. Eu quero agradecer aqui mais uma vez ao Bispo Abner, à Bispa Marvi, ao pastor Márcio, esse amigo, né, que sempre me abençoa, não só no trabalho da juventude, mas até mesmo quando eu preciso de algum socorro da Betel, entendeu? E Deus me deu uma grande vitória. Pastor Márcio, eu vou precisar de mais Bíblia, entendeu? Agradecer ao senhor por poder interagir, foi muito bacana, legal. E se for o caso, se vocês não tiverem sítio, aqui tem muitos sítios bons aqui na região e barato, entendeu? A gente pode fazer um movimento, pastor Márcio concordar, a gente junta Madureira, Vila Ponto Chique, tudo Madureira mesmo. A gente fazer um trabalho, faz uma manhã de busca, entendeu? E clamor a Deus, e depois a gente pega o resto da tarde para brincar, jogar uma bola. Não vou jogar bola não, que eu não aprendi isso. Do tempo da Madureira, que era pecado. Entendeu? Mas ver vocês e vai ser top de linha, vai ser bacana, porque nós temos muita gente órfã de pai vivo. E o pastor Márcio está sendo este homem que Deus está usando para acabar com essa orfandade de muitos jovens. Deus conserve ele. Deus continue te usando, meu amigo. O Senhor é uma bênção, não só para a igreja de Madureira, mas para toda a nação madureira. Minha gratidão eterna, e aqui eu quero dizer com muita alegria, obrigado, vocês conseguiram me dar um final de noite maravilhoso. Vou dormir daqui a pouco feliz, porque fui edificado e sei que vai ter uma galera aí do bem orando por mim. Amém. Entendeu? Então, pastor, JJ, hein, gente? Deus retribua. Já temos o local, já temos o pregador, já temos o povo. Da sua data. Maravilha. Pra cima, vamos jogar. Ó, vamos bombardear, entendeu? Todo mundo. Eu vou. Aí pronto. Um grande abraço, bom descanso pro senhor. Pessoal, semana que vem tem uma surpresa. Pastor Camilo, depois eu vou contar pro senhor escondido, mas o senhor não pode falar, tá bom?
Semana que Beleza. vem, a live é especial também. Vai ser uma bênção, uma surpresa que você... Eu espero que vocês estejam tão empolgados quanto eu. Eu não posso falar, mas qualquer coisa pergunta para o pastor Márcio. 10 horas, como toda quinta-feira, a gente aqui para participar, cada vez melhor. Vamos com o MindMac avançando. O pastor Márcio comentou agora. JJ, geral junto. Deus abençoe, um beijo no coração. Fiquem com Jesus. Obrigado, pastor. Obrigado. Paz.